os participantes dessa mesa para a gente dar continuidade à nossa sala. Lembrando que tem mais 2 salas, então monte sua grade, se programe para você não ficar de fora. Tá certo? Vamos começar agora a arte de recrutar, como identificar talentos, sinergia entre pessoas. Eu quero começar convidando aqui ele que é administrador, comunicólogo, especialista em RH, coach e mestre em administração pelo INSPER. Atualmente, ele é Head de Talent de Diversidade para a América do Sul da Ford Motors e professor em diversas instituições. Senhoras e senhores, recebam com aquele calor, aplauso no comentário, manda abraço, manda pergunta, interage, porque aqui a gente gosta de participação de vocês. Salim Cury, seja bem-vindo, meu brother, muito boa tarde. E aí, como é que você tá? Tudo massa? Tá tudo ótimo, muito bom, obrigado. Receber com essa energia baiana aí. Eu sou baiano, mas estou no Rio hoje, mas moro em São Paulo. Feliz de estar aqui com vocês. Que massa, Salim. E junto com ele, para dar continuidade, para receber agora naquele esquema, porque a gente está à distância, mas o calor humano permanece. Eu quero que vocês recebam ele, que é CEO e co-founder da @Intera, Augusto Frazão. Chega à frente, meu brother, seja muito bem-vindo, boa tarde. Fala, galera. Pô, que energia boa, viu, Felipe? Muito bom ser recebido assim. Tô aqui em Salvador, não tô aqui É mais mesmo? pertinho. Tô aqui em Tá tudo Salvador. em casa, então você tá aí no calor da Bahia, meu irmão, sol, sexta-feira de sol na capital baiana, e eu tenho Boa. convicção que esse papo vai ser massa. Só pelo tema, pessoal, vocês já entendem que o beat vai ser para frente, porque é o que a gente está conversando, falando aqui para Salim e para Augusto. A gente divide por blocos, né, a nossa palestra, e esse bloco de cultura e vocação. A gente teve Bia Granja, Pedro falou agora também, sobre essa ligação de empresas e pessoas e a verdade que conecta isso. Então, eu acho assim, o papo de vocês, quando eu vi o brief nessa semana que eu recebi, é sensacional, velho. Sensacional, porque não funciona se não for assim, né? E senão vira, sei lá, vira qualquer coisa. Perfeito. Então, bom trabalho para vocês, Salim, Augusto, fiquem à vontade, estou por aqui, qualquer coisa é só gritar e tô ligadinho. Valeu? Um abraço. Valeu, Felipe. Valeu. Acho que a missão é nossa, né, Augusto, agora? Bom, agora é replicar essa energia aí, né? É isso aí, então vamos começar. Conta pra galera aí quem é você, Augusto. Vamos lá, depois. Boa. Então, pessoal, super rápido aí. Antes de mais nada, é um prazer estar falando aqui com o Salim, né? Uma pessoa que tem toda a experiência no desafio, né? Que a gente vai falar hoje sobre recrutamento. A gente vai contar depois, até que a gente já se conhecia antes do painel, né? Isso mesmo. Tivemos algumas reuniões. Bacana. Então, assim, hoje, pessoal, eu sou o CEO da Intera, né? A Intera, que é uma startup de Salvador. A gente vem conseguindo ajudar aí tanto grandes empresas no Brasil quanto as principais startups a recrutar para a tecnologia, né? Então, a gente faz isso aqui de Salvador, a gente tem quase 90 pessoas hoje no time, grande maioria de Salvador, então a gente está fazendo de forma 100% remota esse processo, nós usando muita tecnologia, fazendo ele de uma forma mais assertiva, escalável, vou contar para vocês como depois. Mas hoje a Intera, né, é uma startup, a gente tem 2 anos, estou liderando esse processo junto com a Paula, que é minha sócia, mas, enfim, muito para compartilhar, tenho vivenciado bastante essa rua aí diariamente e entendo um pouco como a realidade tem sido para as empresas, né? E espero poder compartilhar bastante coisa legal, juntamente com o Salim, que também tem muito mais experiência no tema e pode agregar bastante também, principalmente do lado da empresa, né? Eu trago mais uma visão startup ali, de fornecedor, e ele traz muito esse lado da realidade do dia a dia das empresas. Ele resolve os problemas das empresas, na verdade, né? Eu acho que as startups e a do Augusto, elas vêm para ajudar a gente nas organizações, né? Como o Felipe falou, né? Eu trabalho na Ford hoje, lidero aí uma área, e uma das áreas que eu lidero dentro do RH é recrutamento e seleção, e a gente tem vivido hoje dentro dessa área uma série de grandes questões, né? Como bem falado, a área ela tem o objetivo de trazer o melhor talento para uma empresa, né? E esse talento não é só trazendo competências técnicas, e sim também a gente fala de competências comportamentais e de uma coisa que a gente fala muito que é o fit cultural, né? Porque a pessoa ela tem que vir conectada aos nossos valores. E a gente vive hoje num cenário de recrutamento e seleção onde as pessoas elas têm acesso às empresas, né? Todo mundo hoje entra lá no Glassdoor, quem não conhece, no Indeed,
no Great Place to Work, e vai lá ver a pontuação da empresa, se a empresa paga bem, se a empresa paga mal, como é que... Isso faz com que comece a ter uma guerra muito maior por talentos, porque as pessoas também... Não é uma escolha de mão dupla, né? Não é só a empresa que escolhe você escolhe a empresa também, né? Num cenário que a gente está vivendo, esse cenário aí louco, onde as mudanças elas acontecem de uma forma muito mais rápida, e com 4 gerações trabalhando no mercado de trabalho, né? Eu acho que Augusto aí pode falar um pouco mais. O mercado de tecnologia provavelmente tem muito millennial, muita gente jovem, mas você tem dentro do mercado de trabalho 4 gerações que demandam, né, expectativas diferentes das suas relações com as organizações. Né? A gente tem hoje, né, Augusto... Eu acho que assim, Salinha, essa mudança de paradigma que você falou, talvez seja uma das principais mudanças recentes no recrutamento, né? Você consegue hoje, como candidato, ter um volume de informação tão grande que, de fato, a gente traz isso no mundo inteiro, né? Que nosso principal goal é conseguir fazer um match, né? Entre o que faz sentido para a pessoa e o que faz sentido para a empresa, né? Então, e até olhando para um segundo indicador, né, a gente fala muito de recrutamento, mas, poxa, acho que é tão relevante quanto o recrutamento o turnover lá na frente, né? Se essa pessoa ela vai ficar na empresa. Então, se ela tem o alinhamento cultural, principalmente os valores. Então, assim, quanto mais as empresas também se expõem, mais elas dão um insumo para o candidato entender se aquele contexto faz sentido ou não para ela, antes dela mesma entrar ali e conhecer a cultura da empresa. Então, acho que essa mudança de paradigma de todos os lados terem um acervo de informações meio que tornou o processo mais difícil, mais competitivo, mas ao mesmo tempo oportunidade para que tantas pessoas e empresas tentem encontrar o lugar ideal antes de delas entrarem numa nova empresa, né? Acho que isso é super bacana de salientar. Você que está aí no dia a dia, eu acho que é uma visão diferente. Você diria que as pessoas elas começaram nos últimos anos a negar mais posições, a ser mais consistente? Não quero porque essa empresa, por exemplo, não trabalha a diversidade e inclusão. Não quero porque essa empresa está envolvida num escândalo e isso não me interessa. Como é que você vê isso no dia a dia? Tá. Eu acho que tem 2 frentes aí, Celinha. A primeira olhando para profissionais de tecnologia, o volume de abordagens que elas recebem para fazer uma transição de empresa, eu arrisco a dizer que um bom profissional hoje recebe entre 5 a 10 meses. Então, assim, é algo surreal, porque você tem um volume muito grande de vagas e uma oferta pequena, né, de profissionais que estão preparados para aquelas posições. Então, é quase que um Brasil diferente, né, que o mundo de tecnologia vive. A dica Então, é faz faculdade na área de tecnologia, né? Quase faz é uma boa. E assim, acho que tem esse fator, né? Você tem tanta oferta que você, quando você recebe aquele pool de oferta, você vai olhar, poxa, por que eu vou mudar? Então eu vou mudar porque o desafio ele está alinhado, o salário ali é muito parecido, porque todo mundo sabe, então as mudanças salariais não vão ser tão grandes. Então eu vou olhar desafio, eu vou olhar propósito, eu vou olhar se tem ações voltadas à diversidade e inclusão, eu vou olhar quem que é meu líder. Então, assim, você começa a ser muito mais seletivo, porque você tem tanta oferta, pô, se eu for trocar, deixa eu escolher aqui muito bem para onde eu vou, né? Então, com certeza, assim, acho que tem muito mais recusa por critérios além, né, de salário, cargo, etc. E olhando para a cultura, assim, eu acho que eu vejo que as empresas elas não estão 100% alertas ainda para esses pontos, né? As empresas não conseguem passar de forma tão clara qual que é o DNA delas antes das pessoas entrarem na empresa. Elas fazem muito bem isso no onboarding, elas fazem muito bem isso no dia a dia, mas antes eu não tenho essa informação, uma informação até obscura. Então, acho que esse é um desafio que vai começar a vir, que é fortalecer cada vez mais as políticas de employer brand, né? Que eu acho que é um tema que a gente vai ter que falar bastante também aqui hoje. Eu acho que aí fica aí a dica, porque a gente pode estar... Tem gente aqui assistindo a gente que é de grandes empresas, gente de pequenas empresas, de médias empresas. Eu acho que você que tem vagas em aberto, que você busca pessoas, que você quer que as pessoas continuem na sua empresa, é importante você ir falar além do que aquele job description, né? Você descrever, falar um pouco dos seus valores, o que a empresa faz, o que ela busca para poder conectar e trazer candidatos mais estruturados. E para você que é candidato,
que está buscando aí uma transição de carreira, é importante você tentar entender esse outro lado da organização também, para poder garantir que você tem uma relação mais duradoura, né? Não significa que você queira ter, porque essa geração nova muda muito mais rápido do que a geração anterior, mas é importante você saber mais ou menos onde você está chegando. Perfeito. E aí, voltando aqui para o cenário, para os pontos que a gente estava comentando, a gente começa a perceber hoje uma menor tolerância também a erros de contratação, e aí eu desdobro muito isso, né, num questionamento hoje, Augusto, sobre os tipos de processo que são feitos, né? Às vezes os processos são super longos. Eu me lembro que eu fui trainee de uma grande organização baiana, né? Saí de Salvador há 13, 14 anos, e eu fiz um processo de 6 meses de duração, quase. O processo tinha um objetivo de encantar, né? Sim. E como é que você vê hoje, né, essa questão dos processos seletivos? Como é que eles estão acontecendo, né? Eles estão mais rápidos, eles estão mais curtos? Quais etapas são relevantes? Eu sei que tem o modelo Google, né, que é muito difundido, tem uma série de coisas aí, né, que essas empresas de tecnologia do Vale do Silício trazem para a gente. Queria ouvir um pouco seu ponto de vista com relação a isso. Eu acho que, Salim, são duas coisas aí duas palavras que me vêm à mente. A primeira é experiência, importante até do que ser curto, é a experiência ter um flow, assim, tipo, a pessoa entrar e ela se sentir única dentro de um processo que é extremamente escalável, né? Acho que esse é um desafio que todas as empresas estão passando. Como é que eu dou uma experiência única para 1.000 pessoas se inscrevendo para a mesma vaga? Então, acho que esse é o primeiro fator, é como é que eu gero uma boa experiência no candidato, e mesmo aquela pessoa que não é aprovada, você tem um boca a boca ali que ela fala, poxa, participei do processo da empresa X, uma experiência muito boa, e ela já engaja ali naquela empresa e já fala para os amigos, e isso já gera um boca a boca ali super legal. É como se fosse... É porque recrutamento é muito mais marketing e vendas do que a gente encara. É completamente marketing, né? Você trabalhar funil, tem que abordar muitas pessoas, você tem que agradar seu cliente, né? Que no caso é o candidato, tem que dar uma boa experiência para ele, tem que fazer isso rápido. E aí, quando a gente pensa em velocidade, chegou a ser absurdo, assim. Hoje, a gente tem muitos clientes nossos que perdem um candidato porque eles demoram mais de 3 dias para mandar uma oferta. Então, a pessoa está aprovada, e aí eu tenho que ter aprovação de 4, 5 diretores, gerentes. Aí uma empresa menor faz esse processo, o dono aprova e manda uma oferta um dia antes, e o cara, já aceitei, prefiro a experiência com outro, e perdeu. Isso, eu tô assim, eu não posso divulgar, mas eu tô falando assim das principais startups do Brasil, de tipo, elas estarem brigando pelo mesmo talento, o talento liga, a gente perguntar, pô, por que você desistiu da empresa X? Desistiu Demorou demais. E isso aí é surreal. Eu acho que acontece no mercado onde você tem escassez, você tem muita escassez, e acaba que os ativos, né, que são os ótimos candidatos, eles acabam ficando super valorizados. Então, eles têm muita chance de escolher, né? E eu acho que, e aí voltando, né, uma forma de mitigar isso é ele estar muito mais conectado com o que a empresa está fazendo ali, porque senão ele não vai deixar de ir para uma empresa ou outra por conta de 2 dias de oferta. Sabe? Excelente. Né? Eu acho que tem muita gente aqui que deve estar assistindo a gente que está no lado lá do candidato, né? Isso. Eu vou dar minhas dicas, mas eu queria... Quais são suas dicas aí para você ter sucesso hoje num processo seletivo? Qual é o seu ponto de vista? Não de tecnologia, mas de uma forma geral. Tá. Eu acho que eu vejo 2 coisas assim, que são muito relevantes. Primeiro é você conhecer muito bem a empresa. Acho que isso é um dever de casa que pouca gente faz, e quem faz já está muito na frente. Assim, você entender do momento, você entender, poxa, eu estou fazendo um processo ali para Ford. Qual que é o momento da Ford? Quais são os desafios que eles estão vivendo? Qual o tipo de profissional que eles estão buscando agora? O que no ambiente macroeconômico eu consigo fazer? Pô, você dá um Google hoje, você acha tanta informação que o candidato ele não faz. Eu acho que isso é meio louco, assim, porque quando você já consegue, você já gera uma conexão com o entrevistante, essa pessoa fez o dever de casa dela e ela sabe do que ela está falando. Então, eu começaria com esse ponto super básico, mas super trivializado pelos candidatos, assim, que é fazer o dever de casa de entender o contexto da empresa está vivendo. Não o que é a empresa, porque é óbvio, todo mundo sabe o que a Ford é, mas qual que é o contexto que ela está vivendo? Pode estar vivendo um contexto de transformação digital, de reposicionamento de produtos, de carros, etc., até de linha de produtos que estão sendo ofertados. Se eu, como candidato, eu sei, poxa, isso já me bota muito na frente do resto, né?
Então, acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que eu vejo que tem cada vez mais funcionado é você ter um autoconhecimento e uma vulnerabilidade muito grande. Não adianta você mais ficar falando que seu defeito é perfeccionismo, sabe? Tipo, e ainda acontece muito, 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 muito. Parece batido, mas o que a gente escuta, meus principais desafios, sou perfeccionista, etc. Cara, assim, o que as empresas querem ouvir é autoconsciência. Você ter muita clareza de onde você precisa melhorar, de quais são os seus gaps, quais são os problemas, o que você aprendeu em cada situação. Eu acho que o nome do jogo é aprendizado hoje em dia. As coisas mudam tanto que eu prefiro muito mais contratar alguém que sabe aprender rápido do que alguém que acha que já tem as skills ali prontas. Então, eu acho que essa vulnerabilidade, você ter muita clareza sobre o que você faz e o que você não faz bem. Acho que hoje a gente tem um elemento, né, de muitos profissionais pinga-pinga, que passa de 6 meses em cada empresa. Você não constrói case, né? Então, assim, ter muito bem seus cases, quais são os resultados tangíveis que eu gerei em cada contexto onde eu passei. Também eu vejo que, fora as questões técnicas, são os 3 pontos assim que são matadores para os candidatos que são bem avaliados, né? Então, conhecimento da empresa, autoconhecimento, né, em termos de vulnerabilidade, saber o que você faz bem ou não, e ter case, contar muito bem os cases de forma tangível do que você já fez ali na sua carreira. Eu trazendo aqui para a minha realidade, eu vou falar um pouco do que eu percebo, né? E eu acho que está muito alinhado com o que você falou. Eu acho que a curiosidade, né, e você demonstrar essa curiosidade, né? Hoje, a boa parte das entrevistas, elas têm um momento para você também fazer as suas perguntas, né? E a pessoa não trouxe nada. Será que se você quer realmente, de fato, aquela organização, porque às vezes você está no processo seletivo só para aprender também, viu? Eu reconheço. Não, eu quero fazer uma entrevista para ver como eu me saio. Tem essa galera que, né, que quer só fazer né, pós-graduação em entrevista, mas o processo em si, né, eu acho que você tem que estudar, você tem que entender, você tem que fazer perguntas estruturadas. Esse é um ponto. Eu acho que um outro ponto que está muito alinhado com quando você fala do autoconhecimento não dá para contar histórias, né? O conto do vigário, né? Inventar firulas, né? Você tem que ser consistente, e aí eu acho que o storytelling aí que você colocou é o consistente na sua jornada, e um exercício que eu super recomendo para as pessoas é, de fato, escreverem os seus achievements em todas as posições que você teve, quais foram as suas entregas, e de uma forma que você apresente para sua mãe, seu pai, seu amigo, sua namorada, namorada, e qualquer pessoa entenda, porque as pessoas têm uma dificuldade, às vezes, porque entram numa organização que tem uma cultura super forte, de explicar para uma outra pessoa de uma outra organização aquilo que você faz, ou aquilo que representa. Eu me lembro que eu já sofri muito por isso quando eu fiz uma transição de carreira no passado, que eu não conseguia explicar, né? Eu tinha uma dificuldade de fazer o depara, porque era uma cultura super forte, com processos super enraizados e com linguajar tão peculiar que você não conseguia fazer isso. Então, como é que você faz essa adaptação? Você tem que falar para o mercado, né? Não é para você. Eu acho que esse é um ponto importante. Claro que em tecnologia, os sistemas, etc., o técnico talvez seja muito fácil de mensurar, né? Mas eu acho que é um ponto. E tem aquela frase clássica, eu ouvi você falando e lembrei, a gente contrata pelo técnico e demite pelo comportamento, né? Então, tudo que o Augusto falou, ele só reforça aí essa importância da gente... Uma pergunta que eu até te jogo, Salim, Vai como lá. pegando esse ponto da curiosidade, quais são as perguntas que te chamam a atenção, assim, o candidato, qual é o escopo, a natureza de perguntas que você olha assim e fala uma pessoa, caramba, essa pessoa aqui tem algo diferente, né, quando ela te traz, né? As perguntas que vão para a estratégia de negócio. Quando a Perfeito. pessoa direciona as perguntas para entender o que é aquela organização, o valor futuro dela e provavelmente como aquele meu desafio está linkado àquele resultado macro que a organização espera. Né? Eu acho que para mim é isso que é relevante e é muito simples, entra no site da empresa, vai lá ler o relatório, etc., pergunta a um amigo. Eu acho que isso é muito importante. Legal. Mas a área está se transformando muito, Augusto. Eu acho que você está na frente disso, liderando uma startup, uma HR Tech, né? uma startup de recrutamento. O
queria ouvir um pouco, né? O que você está vendo nessa transformação de forma mais concreta, nessa expressão que a gente chama muito hoje de nesse candidate experience, nessa jornada. Como é que você o que você está vendo aí no mercado hoje? Tá. Acho que perpassa muito sobre trazer dados para os processos, né? Eu acho que isso tem sido unânime em todas as empresas que a gente atende, né? Trazer muita informação de todos os sentidos, né? Poxa, eu começar a mapear quais são os profissionais e o que esses profissionais têm a ver, né? Eu começar a clusterizar essas pessoas para entender quais são os aprendizados que eu tenho ali no processo, como é que o mercado está trabalhando em nível salarial, não aquelas pesquisas salariais gigantescas, você paga milhões de reais, mas algo muito mais real time, muito mais rápido, você conseguir captar as mudanças de forma muito mais ágil, né? Eu acho que ter dados para tomar decisão, tanto lá da empresa, ajuda muito, e os dados, e tem muitas outras empresas, não é o que a Intera faz, mas por exemplo, o Glassdoor, Love Mondays, que trazem informações para o candidato, né? Então, a palavra dados, ela meio que está tornando mais democrático esse processo em termos de todo mundo está munido de informação, então fica mais nivela um pouco o processo, né? Então, assim, acho que esse é o ponto 1, a transparência, os veículos de transparência que têm ajudado as pessoas a conhecer mais sobre as empresas e as empresas que estão aprendendo cada vez mais. O Google tem um negócio super legal, que é assim, ele faz o processo do Salim. O Salim, ele recebe uma nota, ele foi aprovado no Google, mas ele recebe uma nota, sei lá, de 0 a 10, 8. Depois eu vou cruzar com a avaliação de desempenho do Salim no 6º mês, 1 ano, 2 anos, e eu vou cruzar para ver se aquela nota 8 de fato está se replicando em performance. E aí, se não for, aí eu começo a aprender. Pô, eu estou dando 10 aqui, e até no livro deles eles trazem um negócio legal, que eles estavam com um viés que era pessoas que falavam bem, né, que se expressavam bem, que recebiam uma nota muito alta num processo seletivo, só que depois, quando você comparava a performance, não necessariamente tinha o mesmo sucesso. Então, acho que esse aprendizado contínuo, né, que é o que muitos falam de machine learning, etc., aprendizado de máquina, ela está começando a vir para o recrutamento também. O que eu aprendo com o meu próprio processo, né? Eu atribuo ali uma classificação para a pessoa, como é que ela performa depois? Quanto tempo ela fica na minha empresa? Que eu acho que isso é muito mais relevante que o processo até de recrutamento em si, né? É o quanto ela consegue entregar depois. Então, eu vejo que dados, em geral, nessas duas frentes, tanto pré e pós, têm funcionado bem. E eu acho que o ponto, assim, num processo é algo unânime. Cada vez mais, todos os nossos clientes têm colocado uma ênfase enorme em diversidade. Eu acho que esse é um caminho sem volta, graças a Deus. Assim, que bom que a gente está falando, que bom que a gente está falando disso, que bom que a gente vê intencionalmente as empresas fazendo programas para conseguir tornar de fato seu time mais diverso. Porque hoje, assim, olhando para a tech, né, que é principalmente o cenário que eu tenho um recorte maior, a gente ainda tem uma concentração absurda de homens brancos, héteros na liderança. Então, essa é a realidade. E só que eu vejo que existem ali empresas intencionalmente buscando isso. Então, eu vejo essa mudança também muito clara. E dentro do processo tornando mais automatizados, usando chatbots, usando inteligência artificial para facilitar a triagem. E a gente tem uma super discussão aí, né? Porque inteligência artificial, se não for bem pensada, ela perpetua o que já tem dentro de casa. Então, como é que a gente quebra os vieses da inteligência artificial, que eu acho que é uma problemática que vai ganhar força aí nos próximos anos. Então, eu vejo, assim, uma série de mudanças, mas acho que o que o marketing passou ali há 5 a 10 anos em termos de tornar mais digital, mais pautado em métricas, é o que vem acontecendo aí com o recrutamento nos últimos 2, 3 anos. Essa é um pouco minha visão. A gente tem 2 pontos aí para explorar um pouquinho mais, né? Eu acho que uma é a temática diversidade e inclusão e outra é os benefícios todos que essa tecnologia ela vem trazendo para a área de recrutamento e seleção, tanto para o candidato como para a organização. Falando um pouquinho de diversidade e inclusão, queria trazer até um case. A gente lançou um programa de estágio diverso na Ford, com o objetivo de fazer
A gente tem uma sociedade hoje com cerca de 52% de mulheres, cerca de 24% de pessoas com deficiência, cerca de 54% de negros. LGBT, os números estimados são cerca de 10% ou mais, porque não tem dados estruturados. A gente tem mais de 20% de estudantes com mais de 36 anos nas universidades. Então, a nossa ideia é, por que a gente não pode reproduzir um pouco a nossa sociedade dentro dos nossos processos seletivos? Obviamente, eu não acredito que o processo está acontecendo ainda, ele não se concluiu, não acredito que a gente vai conseguir esses números perfeitos, né, até porque tem algumas posições que são muito difíceis, né, alguns grupos de invulnerabilidade que não são fáceis, mas existiu o desejo genuíno da gente tentar aumentar e desenvolver uma política afirmativa para aumentar essa diversidade dentro da nossa organização, através do programa de entrada da gente, que é o programa mais relevante hoje para a organização. Né? Então, assim como a Ford, o Magazine Luiza, Itaú, que várias, polêmicas ou não, né, são ações afirmativas, que tem um trabalho aí também importante de reparar algumas questões históricas que a gente tem no nosso país. Você questione ou não, né? Eu não vou entrar aqui na discussão do racismo reverso e tudo isso, mas as organizações hoje, de uma forma central, elas teriam duas grandes formas de trabalhar com diversidade dentro das suas empresas. Uma é desenvolvendo as pessoas, desenvolvendo as mulheres para, com o tempo, a gente ter mais mulheres na liderança, desenvolvendo os negros para, com o tempo, a gente ter mais negros na liderança, e assim sucessivamente. Ou a gente tem o trabalho de desenvolver um pipeline de recrutamento aí, né, shortlists, etc., cada vez mais diversas e mais inclusivas. Eu sei que diversas empresas hoje já vêm exigindo colocar pelo menos uma mulher na final, né, tem pedindo para colocar negros, etc. Eu não sei como é que você está vendo isso. Como é que de forma prática, né, eu trouxe aqui um exemplo meu, mas você tem já algum exemplo, Augusto, seu, desse desejo das empresas por mais diversidade? Tenho. Eu vou te contar um caso aqui, né? A gente está atendendo umas maiores empresas aí de venda de cosméticos, etc., no Brasil. E eles... foi super, super relevante. Uma reunião ontem. E ela falou, Augusto, vou abrir mais 5 vagas com você pelo seguinte. A gente chegou na final, os gestores fizeram internamente, e os 20 finalistas, né? Pensa aí, 4 finalistas para cada vaga, eram homens brancos. E a gente teve uma reunião, a gente tinha acabado de ter o Beauty Week para falar sobre isso, né? E aí, poxa, não vamos cancelar, vamos refazer tudo aqui. E aí, qual que é o racional por trás disso, né? Quando eles olharam para o time, poxa, um time majoritariamente branco, né? E homens no time de tecnologia. E eles falaram, pô, se a gente não começar políticas afirmativas, o que acontece ali? E acho que esse é um exemplo muito real. Quando a gente faz vagas intencionais para a diversidade também dentro da internet. Então, vagas somente para mulheres em tecnologia e liderança, vagas somente para negros. E aí, o que acontece? Muitas vezes, as pessoas recebem a oferta e elas optam por não sair do ambiente onde elas estão, porque elas não sabem se aquela nova empresa vai ter um ambiente para poder recebê-las. Então, essa é uma grande problemática. Porque imagina, vai uma mulher e vai trabalhar com 20 homens no time, sabe? É um lugar que pode até que eles tenham políticas, etc., mas ela não consegue, pelo mesmo primeiro momento, o pertencimento àquele espaço, né? Então, as pessoas às vezes preferem ficar onde elas estão, porque essa mudança pode ser super traumática. Então, assim, é algo que precisa de uma reparação histórica forte mesmo. Assim, não dá para fazer isso a conta-gotas, porque a realidade hoje é que ela é muito não diversa. Né? Essa é a realidade, olhando principalmente para a tech. Então, se você não fizer isso com uma forma muito intencional, como vocês estão fazendo, como o Magalu fez, por exemplo, o trainee deles, que é quem vai virar a liderança. Surreal, assim, eu pessoalmente fiquei muito feliz quando vi essa notícia, assim, sei a importância disso, porque eu sei que no final do dia isso não é só bom porque você vai colocar mais negros na liderança, porque quando você for fazendo os processos, os negros também vão poder se sentir reconhecidos ali naquele contexto de ter lideranças ali que não são somente pessoas de um grupo específico. Então, eu acho que esse ponto ele é super relevante, ele tem sido trazido em pauta todas as reuniões que a gente tem, vem o tópico diversidade, né?
Então, isso para a gente é super legal, né? A Inter é uma empresa hoje que tem mais de 50% do time composto por mulheres, 40% do nosso time é composto, 30% do nosso time são de pessoas pretas, então acho que isso é algo que a gente tenta fazer dentro de casa e para a gente é algo muito feliz de a gente estar conseguindo ajudar nossos clientes também nesse sentido, né? Esse é eu acho que não tem volta, tá, essa linha, pelo menos a minha visão, e graças a Deus, e que bom que não tem volta, né? Concordo. Eu acho que é uma parte natural aí da transformação da nossa sociedade. Infelizmente, a gente precisou viver um momento lá nos Estados Unidos, né, no George Floyd, para Uhum. impactar todo mundo, as grandes organizações começarem a enxergar isso. Mas é isso, estamos seguindo. Vamos agora para a tecnologia, né? A gente hoje, se parar para pensar, a gente a gente matou aquela ideia das entrevistas por vídeo, né? Tudo presencial, agora é tudo online. Como você falou, muita coisa aí de análise de dados, big data, machine learning, a gente utilizando a inteligência artificial para os processos seletivos, muita empresa utilizando jogos virtuais, assessments, tem esses softwares aí de IRPs, né? Para facilitar todo o processo de gestão, etc. Como é que você vê todas essas vantagens, né? Porque se a gente parar para pensar, a gente tem automação de atividades, agendamentos mais práticos, Uhum. talvez um aprimoramento na relação com os talentos, né? A gente tem uma otimização de processo, uma redução de custo. O que é que você tem vê mais como resultados aí, né, para Sabe, esse acho que processo? você vai poder até me ajudar mais nessa, mas eu tenho uma visão um pouco crítica sobre isso. Mesmo tendo uma HR Tech, eu acho que tem muita tecnologia pela tecnologia, tá? Então, eu acho que ainda precisa de um amadurecimento de ter mais pessoas que já viveram a dor para vir para o lado de cá em termos de desenvolver as tecnologias. Eu acho que existe ali, muitas vezes, uma desconexão muito grande das pessoas que estão construindo essas tecnologias, se elas realmente entendem a problemática que as empresas vivem. Então, eu acho que esse é um Experiência do usuário, é isso que você está dizendo, meio que... exatamente, tipo, eu não criar um chatbot que vai automatizar nada sobre só para automatizar. Será que eu estou resolvendo uma dor mesmo da Ford? Será que isso é um problema deles? E eu acho que a gente faz um esforço muito grande de discovery, né? De entender as dores para poder construir antes de construir do que o Augusto ou a Paula, que é minha sócia, acham que é certo. Então, eu não sei se você sente isso, mas tem muitas soluções do mercado que elas são um pouco é, que elas são soluções legais, mas que não necessariamente resolvem uma dor, né? Então, dentro de tecnologia, a gente fala muito isso. Qual que é a dor? Qual que é o meu problema? E eu vejo, assim, tem algumas soluções muito bacanas, por exemplo, os HS, né, que são softwares que ajudam você a gerenciar o processo. Eu fico imaginando, assim, como é que era antes, né? Tipo, eu não consigo nem Aí você está usando, como a gente pode dar como exemplo aqui, Gup, Kenobi, Gup, são esses? Kenobi, Greenhouse, né, que é o americano, mas pô, o que a Gup e a Kenobi vem fazendo é surreal, assim, eles têm ajudado muito as empresas, porque você consegue centralizar ali informações que ficavam dispersas e que o relacionamento do RH com gestores era super difícil, né? Então, você tem essas HR Techs aí que vêm resolvendo uma dor real, mas tem várias outras também que resolvem dores adjacentes que não necessariamente eu acho que são tão relevantes. Eu queria até jogar para você, assim, qual que são as soluções de HR hoje que você acha que realmente ajudam, né, no dia a dia? Eu vou tentar ser mais político do que você, mas vou lá, não sei se político ou não. Eu acho que tem várias soluções que eu olho e falo assim, eu acho que isso é desnecessário, de fato. Uhum. Mas eu acho que ela é desnecessário para mim. Sim. Às vezes, eu acho que talvez o desafio é cada um tem que avaliar a tecnologia que faz mais sentido para você, porque tem coisas que fazem sentido e tem coisas que não fazem sentido. Eu Uhum. tenho, por exemplo, duas HR Techs que eu contratei para sistemas, para softwares internos, né? Uhum. Elas resolviam problemas, dores minhas, não sei se resolveriam dores de outros, Perfeito. né? E eu acho que a startup só vai para outro nível, para outro estágio, de fato, se ela realmente estiver atendendo uma dor, né? Senão ela vai morrer na E de praia, muita né? gente ainda, né? Senão ela vai morrer, né? Então eu acho que a gente tem a tecnologia, ela é um benefício, mas a gente também tem que saber utilizar ela, né? Como é que a gente vai conectar ela a todos os outros sistemas das nossas organizações? Quem trabalha em organizações, empresas grandes e globais, sabe que não é muito fácil você acoplar outros sistemas. Então eu E acho que a gente... educação dos gestores, né? E esse é um ponto que eu bato muito, assim.
A gente fala muito de tech, a gente acha que é só desenvolvedor, né? Mas você precisa ter um time ali de CS, de Customer Success, que você pega no Nubank, essas empresas, são pessoas que não são de tecnologia, mas sem elas, você não consegue implementar um sistema, você não consegue implementar a solução ali dentro. Então, é toda uma lógica, né? Tipo, é muito mais você partir do problema. Eu uso tecnologia, eu uso pessoas, uso uma série de recursos para resolvê-los, do que a gente ficar na tecnologia pela tecnologia, né? E eu acho que, pô, imagina o desafio que é implementar algo em algo tão grande como a Forge, né? Pô, deve ser super desafiador. Então, você precisa de pessoas que já entendem da realidade, conseguem dialogar com gestores, que faz o gestor ver a importância daquilo, né? Tipo, não ser mais um sistema para ele manusear. Então, eu acho que são vários desafios aí super interessantes que as startups precisam cada vez mais aprender a fazer, né? E aí a gente vai entrar nas perguntas daqui a 4 minutos, então quem tiver pergunta pode ir mandando para a gente. Mas eu acho que tem 2 assuntos que a gente citou as expressões aqui, né? E de certa forma a gente não explicou, mas eles são áreas intimamente relacionadas ao recrutamento e seleção. Primeiro, o employer branding, que é o marketing da sua empresa, né, do propósito da sua empresa como marca empregadora, né, ações em LinkedIn, relacionamentos com universidade, Glassdoor, Indeed, Great Place to Work, tem milhares de ações para isso, e o outro é o onboarding, porque existem alguns estudos que dizem que no primeiro mês você já sabe se você vai ficar na empresa, se não vai ficar na empresa. Você já sabe se você vai No embora. primeiro dia, né? Vou falar o primeiro mês para ser bonzinho, né? Porque no primeiro dia ninguém te chamou para almoçar, mas no segundo fizeram um banquete para você, aí você está mais feliz agora. Mas como é que você vê? Eu queria ouvir aí seu ponto de vista, depois eu trago um pouco o meu. Employer branding, como é a força da marca empregadora hoje num mercado tão competitivo. E aí eu diria que, como eu moro em São Paulo, hoje eu estou no Rio, mas eu moro em São Paulo e eu vivo muito esse eixo Rio-São Paulo, muitas grandes empresas aqui, né? Para o público da gente, muita gente aí da Bahia, do Nordeste, talvez não tenham tantas grandes empresas e são empresas menores. Como é que você enxerga isso dentro desses 2 contextos também? Cara, eu acho que o jogo vai estar ganho aí, tá? Essa é a minha visão. Eu acho que é super difícil a empresa investir muito em employer branding, porque é um retorno que ele não é direto. Eu invisto agora, eu vou colher os frutos ali em 2, 3 anos, né? Eu vou começar a construir minha marca para daqui a 2, 3 anos minha marca ser percebida pelos candidatos. Então, é muito os gestores precisam ter muito essa clareza, porque é uma coisa que eu não vou ter um retorno direto, né? Eu não vou botar um dinheiro aqui que vai sair aqui. Eu preciso fazer com que a roda, né, seja. Eu preciso investir agora para colher depois. Então, acho que esse é o meu ponto. E por que isso nessa linha? Existe, né, uma limitação de. Tem milhões de empresas brigando pelos mesmos talentos. Então, acho que essa é a realidade. Então, por que a pessoa vai para o contexto A e não para o B? Quem vai responder essa pergunta é o employer brand, né? Que é como eu vou fazer o brand da minha marca para os meus funcionários, potenciais funcionários nesse caso. Então, acho que esse é o jogo tá ganho aí. Vale botar cada centavo de dinheiro que você tiver nessa realidade. Poxa, eu não tenho tanto dinheiro, sou uma empresa menor, como é que eu faço isso? Cria um Instagram da sua empresa, mostra o dia a dia, mostra como é trabalhar ali. LinkedIn, né? Não custa para LinkedIn, você cuidar da página de carreira, a página normal, humaniza. né? Exatamente, a gente tem cliente, por exemplo, que os talentos não queriam para lá porque não tinha uma página no LinkedIn. Tipo, hoje, se não é uma página no LinkedIn, a empresa não existe. Essa é a realidade. Então, assim, tem coisas muito pequenas que às vezes a gente acha que vai gastar muito, pô, mas, sei lá, faz um grupo de stories com todos os seus funcionários falando sobre a função deles, como é trabalhar ali, etc. Putz, você já humaniza, entendeu? E às vezes hoje tem muito mais gente querendo trabalhar em contextos pequenos para fazer mais a diferença do que em um contexto maior que talvez ele não vai conseguir ter tanto impacto. Então, acho que isso é uma preocupação. Onboard, acho que eu vou até deixar mais para você, eu não tenho nem tanta vivência, né, em onboard de grandes empresas, acho que você vai conseguir falar melhor do que eu desse desafio. E aí, que na verdade tudo é uma grande sequência, né? Quem nunca entrou no LinkedIn, abriu, aquele cara que recebeu lá
um kitzinho em casa com um notebook, um brinde, etc. Isso é onboarding, né? É o processo de integração de empregado desde o momento que ele está assinando a documentação dele, né? E é chave para retenção e engajamento, né? Então, a gente precisa investir nisso. Hoje, são muitos investimentos feitos para um onboarding digital, criar essa experiência, que não é uma experiência de um dia, de 2, é uma experiência que algumas empresas dura 6 meses, ela dura 1 ano, que é realmente para ajudar essa chegada do empregado, né? Então, do colaborador. Então, essa é a jornada, né, para a gente ir para as perguntas, né? Eu acho que a gente está vivendo uma grande transformação na área de recrutamento e seleção. A gente tem grandes desafios, né, para se tornar cada vez mais estratégico, para otimizar processos, para utilizar a tecnologia de forma smart, de forma inteligente, para reduzir o nosso viés inconsciente e gerar mais diversidade dentro do processo, né? A gente, de fato, trabalhar a nossa marca, e quem quiser pesquisar um pouco aí, Employer Value Proposition, que está muito ligado a Employer Branding, né? Na atração de talentos, e, de fato, cuidar da integração dessas pessoas. Então, E é uma fazer jornada... tudo isso sendo humano, né? Eu acho Isso que aí. esse é o grande desafio do jogo aí, né? Você conseguir fazer todas essas mudanças que você falou e sem perder o toque humano, sem perder o cuidado, sem perder o olho no olho, né? Acho que isso aí, todo candidato que passa pelo nosso processo ainda valoriza muito, né? O cuidado, a proximidade, né? O feedback. Acho que feedback é um ponto que a gente não falou tanto, mas, poxa, feedback também é transformador. O que a gente recebe de feedback bom nosso, por a gente botar energia e colocar um bom feedback para os candidatos, né? Então, acho que isso é um ponto também super chave, né? Mesmo que você seja super pequenininho, a pessoa perdeu ali, para a pessoa é muito relevante ela ver, ó, pô, perdi por conta de A, B, C, e aí você dá uma oportunidade e melhora para a pessoa, né? Do que dar aquele feedback super automatizado, ó, você perdeu porque não atende os critérios. Que critérios, né? E só para fechar, você tem que cuidar de todo mundo que se inscreveu no processo e daquele que selecionou. Isso faz parte da sua estratégia, da sua marca, porque se você não dá um feedback para uma pessoa porque ela não foi aprovada, isso vira uma bola de neve, é uma construção negativa para a sua imagem, né? Então é isso, muita transformação, muitos desafios. E agora eu vou passar para o Felipe ajudar a gente aí com as Não, perguntas, Felipe. que massa, ajudar. Eu estou aqui ouvindo tudo atentíssimo, assim, muito legal, assim, o que Augusto falou repetidas vezes, né, sobre humanizar esse processo, na verdade, você falou, Salindo, o propósito da empresa, você usou essa expressão que eu acho massa, assim, propósito, o que é que quer deixar de legado, o que é que quer passar, o que é que quer implementar, e o Augusto falou muito de integração e humanização, né? E aí eu trago também um lance de aproximar. Eu acho que horizontalizar cada vez mais as relações, porque senão se tornam coisas muito distantes, sabe? O empregador do empregado, e não desperta o desejo de fazer parte daquilo. Por que eu vou fazer parte daquilo? Se torna um vínculo de quem paga e quem é pago. Vamos embora, vamos para as perguntas. Muito rico, velho, o que vocês trazem assim. Eu fico feliz da vida. Tem uma pergunta aqui, o Helder Rosário, ele perguntou, né? Ele falou, essa pergunta destinou a você, Salim. Ele falando, olha, aproveitando que você falou sobre programa de trainee, a primeira coisa que me veio à mente foi o caso envolvendo a Magazine Luiza, né? O programa já existe há 15 anos dentro da empresa e nesse período 250 trainees foram contratados e apenas 10 eram negros. O que é que você acha que é o papel do RH dentro dessas organizações para a inclusão no processo? Vamos lá. Primeiro, eu queria dizer que diversidade e inclusão não é um assunto de RH. O RH é um agente, talvez, que dá o kick-off, que faz o processo iniciar, mas isso tem que estar na cabeça de todos. E eu diria que a discussão de diversidade ela tem que começar do board, lá de cima, né? Então, uma das primeiras ações que eu fiz quando eu implantei um programa de diversidade, que é muito mais amplo do que uma ação como a da Magalu, foi conscientizar o meu board sobre a temática. Foi discutir o meu conselho sobre algumas ações, para poder eles estarem abraçando aquela causa. Então, eu diria que o papel do RH é um embaixador, estimula, mas a diversidade é de todos nós, e a gente precisa ter uma empresa que, de fato, compre, né, que a gente fala aí de buy-in, né, que tenha o suporte para a gente seguir nesse processo. Beleza?
Não, beleza demais, é um negócio que se fala assim, né? Não adianta você implementar políticas, posturas, palestras para funcionários até, e a presidência da empresa não participa? Isso aí. Gente, o presidente foi, ouviu a palestra? Não sabe nem o que está acontecendo. Aprovou, assinou, falou, não, pode fazer. Para quem? Para os funcionários. E ele não comunga dessa ideia, e, enfim, eu tô com você gênero, número e grau, meu brother, assim, tem que ser de cima e todo mundo está integrado. O RH também, não é excluindo, não, para o Helder Rosário, não é excluindo o RH, mas ele faz parte de um todo. E tem mais uma aqui que é muito técnica aqui, né? Mas vocês vão entender melhor do que eu aqui. O Iago falou, boa tarde, pessoal, com base na experiência de vocês, em falando um pouco de uma zona cinzenta, as áreas de business e analytics, e as áreas tech também. Até que ponto cabe uma formação de time nesse contexto? Fazer um time para esse contexto. Aí ele fala dos squads, né, horizontalizados, ele fala se é melhor ter um conjunto de hard skills, e aí vocês explicam melhores do que eu, de tech ou de soft skills do business. Você quer responder, Augusto? Eu vou tentar, porque eu não sei se eu entendi 100% da pergunta não, viu? Eu também não, mas eu li. Viu? Vocês que são técnicos da área, não entenderam, imagine eu. Eu acho que ele foi pelo caminho ali, Salim, de entender o que é mais importante, né? Ter hard skill, ter o soft skill na formação do time. Mas ele entrou, assim. Mas eu acho que ele entrou também numa questão de como você desenvolve os seus times, né? Uhum. E aí ele trouxe já a implementação de times ágeis, né? A questão dos squads. Vai arriscar, Augusto, responder? Passa, repassa, apaga. Vamos lá. Eu vivo essa realidade, né? Assim, acho que 95% nos nossos times contratam a gente para montar squad. Então, hoje, né? Você teve o Spotify que liderou esse processo, né? De criar a lógica de squad, de tribos, etc. Em tecnologia, que está sendo, inclusive, a gente usa squads para recrutamento. Hoje a gente mudou um pouco a nossa dinâmica. Nossos recrutadores são organizados dentro de squads específicos, onde a gente dividiu as funções, porque o recrutador, normalmente, ele fazia desde o hunting no candidato até o onboarding, a aceitação ali. E a gente quebrou essas tarefas justamente porque a gente entendia que a gente conseguiria maximizar os talentos de cada um com um recorte menor de trabalho. Então, assim, o que eu vejo, né, de formação de squads? Eu acho que os squads, eles te dão um grande benefício. Quanto maior a empresa, mais é difícil você criar um senso de propriedade pequenininho ali no time, né? Que a startup tem aquela energia, todo mundo, todos os dias, vivendo aquele sonho, etc. E eu sinto que os squads, e na literatura eles trazem muito isso, você começa a criar subnúcleos dentro do seu próprio negócio. Então, você consegue renovar aquela energia de criação, de construção. Então, e aí quando eu penso na montagem dos squads, e digo até pelos que nossos clientes falam pra gente, cara, é importante, acho que assim, sem hard skill a conversa não começa, mas só com hard skill você também não passa. Então, eu acho que é como se fosse um prédio. O hard skill, né, que é o técnico, é a estrutura ali do prédio, mas o prédio só cresce se você tiver um comportamental legal. E acho que aí exatamente. Então, você só cresce realmente se você tiver capacidade de receber feedback, você se comunicar bem, você aprender a aprender, né, que eu acho que está cada vez mais importante. Você conseguir trabalhar em equipe, ou acionar feedback. Eu acho que no final do dia, todo mundo está buscando as mesmas coisas, né, em termos de comportamental. Que massa, que massa. Rapaziada, chegamos ao final, nosso tempo esgotou. Quero agradecer demais, Salim, Augusto, velho. Papo massa, importantíssimo, assim. Você usou um termo que é para fixar mesmo, assim, para virar aspas, Augusto, assim, do aprender a aprender. Muito legal isso que você acabou de falar. E muito obrigado pela palavra, pelo conhecimento de vocês, contribuindo para mais uma edição do Screen. Falamos sobre essa sinergia entre empresas e pessoas. Bom final de semana, até uma próxima. Eu quero que a gente se encontre pessoalmente em outras edições, em outros lugares. Você que está aqui também em Salvador, Augusto, o Salim, seja sempre muito bem-vindo. Tamo junto, um abraço forte. Salim, obrigado pelo momento aí. Valeu, gente, obrigadão. Valeu, gente. Vamos nessa. Gostaram? Que massa, né? Os meninos falando sobre essa ligação entre empregado e empregador.
Muito legal. Quero mandar um beijo grande aqui para Laís Lima, comentou aqui. Laís Lima do Prado. Felipe, super apresentador, Bahia na veia. Pois tem uma coisa que me representa, que me identifica muito, é ser um comunicador baiano, soteropolitano. Um beijo, Laís. Vamos seguir, gente? Vamos embora, vamos... Ver a vida melhorar, ver o nosso orgulho de volta, ver a gente voltar a sorrir. A gente ama! E a Prefeitura deixou o centro de cara nova. Entregou novas encostas, mais 15 postos de saúde, temos a maior UPA do Nordeste. Novo Jardim Botânico, os arcos da Ladeira da Conceição. Tem o Conjunto Baixa Fria 2. Priscila, me diga uma coisa, e o coração como é que tá? Tá uma alegria só. É muito trabalho, é muito amor. Prefeitura de Salvador é a melhor do Brasil porque faz o que ama. Fomentar o mercado criativo, unindo todos os segmentos do setor, a ABMP surgiu em 1997 e segue se reinventando, gerando conteúdo com lives, colunas, entrevistas no nosso site e grandes eventos, unindo os mais diversos profissionais em grupos de trabalho para discutir ideias sobre a cadeia produtiva baiana. Saiba mais em www.abmp.com.br. A Simpla tem uma novidade para você, o Simpla Play, uma ferramenta completa para quem produz conteúdo. Crie já o seu curso online no Simpla Play. São centenas de obras e a pergunta é uma só. Qual foi que a senhora mais amou? Minha casa está linda, meu filho. A Arena Pronaca, meu irmão, show de bola, primeiro mundo. Estação Cidadania! A gente ama! Novo Barro Branco, nova Orla de Amaralina e Pituba, tem um novo centro histórico, Canal do Paraguari. Pega a visão como ficou o Mercado São Miguel, meu irmão. Bateu certo. É muito trabalho, é muito amor. Prefeitura de Salvador é a melhor do Brasil que faz o que ama. Fomentar o mercado criativo, unindo todos os segmentos do setor, a ABMP surgiu em 1997 e segue se reinventando, gerando conteúdo com lives, colunas, entrevistas no nosso site e grandes eventos, unindo os mais diversos profissionais em grupos de trabalho para discutir ideias sobre a cadeia produtiva baiana. Saiba mais em www.abmp.com.br. Há mais de meio século, a Cara da Bahia chega até você em várias mídias. Na TV, reportagens especiais, dia a dia e programas do seu jeito e com a cara da gente. Através da mídia OOH, o Grupo Aratu alcança milhões de pessoas na Bahia e no Distrito Federal. Em projetos especiais, mostramos pioneirismo, tradição e alinhamento com as novas tecnologias e cross-mídia digital. Conte com quem tem a experiência de mais de meio século em comunicação. Conte com o Grupo Aratu.
centenas de obras e a pergunta é uma só. Qual foi que a senhora mais amou? Minha casa está linda, meu filho. A Arena Pronaca, meu irmão, show de bola, primeiro mundo. Estação Cidadania! A gente ama! Novo Barro Branco, nova orla de Amaralina e Ipituba, tem um novo centro histórico, Canal do Paraguari. Pega a visão como ficou o Mercado São Miguel, meu irmão. Bateu certo. É muito trabalho, é muito amor. Prefeitura de Salvador, é a melhor do Brasil que faz o que ama. Fomentar o mercado criativo, unindo todos os segmentos do setor, a ABMP surgiu em 1997 e segue se reinventando, gerando conteúdo com lives, colunas, entrevistas no nosso site e grandes eventos, unindo os mais diversos profissionais em grupos de trabalho para discutir ideias sobre a cadeia produtiva baiana. Saiba mais em www.abmp.com.br. Saiu no A Tarde é Verdade, sem asteriscos nem meias palavras. A Tarde é o jornal de maior circulação do Nordeste, segundo dados do IVC, base outubro de 2020. Credibilidade, imparcialidade e protagonismo. Grupo A Tarde de Comunicação. Dia de bendito salgado, quem pede manda bem, peça você também.